4 casas aqui espíritas de Picos. Que o Senhor Jesus nos alimente os corações, nos fortaleça, nos reanime, nos abasteça de esperança a cada um de nós. E que Ele, através do seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus, nos ajude a refletir nas lições que aqui traremos. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. É o cristianismo redivivo. É o Senhor Jesus lembrando os seus ensinamentos esquecidos ou deturpados junto aos nossos corações. E nós estamos famintos, nós estamos sedentos, nossas famílias estão com problemas, o mundo está difícil. E Deus, há 2000 anos, Ele enviou dos céus à terra a luz do mundo, a luz que vem iluminar o coração de cada ser humano, que vem nos acordar, que vem despertar os sentimentos que se encontram dormindo dentro de nós. E essa luz, ela bate à porta dos nossos corações, ela nos convida, ela nos chama, mas nós estamos surdos, de ouvidos tapados, de olhos vendados, para a mensagem do Divino Amigo, aquele que doa a sua vida para salvar a todos nós amigos, aquele que não nos chama de servos, mas nos chama de amigos. Os Espíritos superiores narram que nosso Senhor Jesus Cristo conhece o nosso nome a todos os habitantes do planeta Terra e em pessoa já nos visitou. Pessoalmente, o Senhor Jesus já nos visitou e sabe da nossa dor, da nossa aflição, da nossa agonia, da nossa indecisão, conhece as nossas quedas, conhece as nossas vacilações, mas o Senhor é paciente, o Senhor enche o coração de compaixão perante as nossas fraquezas, e ao nos ver cair, mesmo enxergando os céus caídos no abismo, o Senhor Jesus pacientemente estende as suas mãos generosas e nos ajuda a levantar e nos ajuda a nos erguer, porque Ele sabe que a única maneira de levantar o caído não é recriminando a sua falta, não é jogando pedra naquele que erra, mas é estendendo as mãos para que ele se erga, para que ele se levante, para que ele desperte e encontre o tesouro, porque somos os herdeiros dos céus. Mas precisamos descobrir isso. Na noite de hoje contaremos aqui algumas histórias, começando com uma de nós mesmos. Há mais ou menos, nós estamos em 2018, há mais ou menos 18 anos atrás, há mais ou menos 18 anos, nós estávamos iniciando uma segunda faculdade, e aquela faculdade que estava iniciando, ela tinha aula de segunda a sexta à noite, e eu precisei sair da minha casa de oração, que nos acolheu primeiramente, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, e nós fomos trabalhar, ou dar trabalho, não sei direito, dona Gisele, eu acho que mais dar trabalho do que trabalhar, numa casa chamada Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Timon, sociedade que nos chama muito o coração. E quando a gente chegou lá, a gente ia aos sábados. Uma das primeiras coisas que nós falamos quando nós chegamos lá, a gente procurou a direção da casa, os trabalhadores da casa, e a gente disse assim: olha, eu faço palestra, estou à disposição aqui para
para palestrar. E aí eu deixei o recado, o convite, e o silêncio foi a resposta. E uns 10 anos depois, um amigo nosso amigo Josimar Rodrigues, Deus o abençoe onde ele estiver, ele me contou o que aconteceu. Ele disse que, Luiz, quando tu chegou lá no Joana de Ângeles, dizendo que tu queria palestrar, o pessoal disse assim: mas ele é um menino, como é que ele vai palestrar se ele é um menino? Mal tem 20 anos, como é que vai palestrar? Aí o Josimar olhou bem no caroço do olho dele e disse assim: deixa o menino palestrar, deixa ele palestrar, porque ele vai descobrir, depois, ele vai descobrir que tudo aquilo que ele fala, ele não faz. E pessoal, descubro isso cada dia mais. A mensagem do Cristo ela é infinitamente maior do que a nossa capacidade hoje de realizar. Mas eu preciso falar. Eu tenho necessidade de falar, porque é falando que a gente vai também aprendendo. Aquele que fala é o que mais precisa ouvir, nos diz Joana de Ângeles. E a gente chama a atenção disso na nossa conversa, porque a doutrina espírita não é quem fala melhor. Nunca foi. Nunca abramos a boca para dizer quem é que fala melhor. Porque em doutrina espírita não é quem fala melhor. Em doutrina espírita é quem escuta bem. Porque quem escuta bem os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, faz como ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será como uma pessoa sábia que construiu a casa, edificou a casa sobre a rocha, sobre o alicerce sólido. E aquele que ouve as palavras, os meus ensinamentos de luz, e não as coloca em prática, é como uma pessoa insensata que vai construir uma casa sobre um terreno arenoso. O espírita está desencarnando mal, pelo amor. Nós espíritas estamos partindo para o mundo espiritual em graves situações, porque estamos nos preocupando em quem fala melhor e estamos esquecendo de quem aplica mais. Tem uma lição trazida pelo nosso orador baiano, Divaldo Franco, Deus o abençoe onde ele estiver. Talvez algum de nós já tenhamos ouvido a sua lição. É daquela lição que ele recebeu um evangelho encadernado e ele achou muito bonito o livro e disse assim: eu vou entregar esse evangelho para o espírito mais belo aqui da Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é uma obra de mais de 5 mil pessoas, entre trabalhadores, assistentes e assistidos. Na verdade, todos assistidos pelo mundo maior. E aí ele procurou um dirigente, viu uma luzinha, procurou um palestrante, viu outra luzinha, procurou alguém que trabalhava com criança, viu outra luzinha, e passou vários e vários meses procurando aquele que tinha um coração mais belo. E um dia, meu amigo César Crispim, ele olhou para uma cena em que o coração dele ficara tocado, de tamanho amor, de tamanha luz mora-fé, eram os sentimentos que irradiavam daquela alma. E ele disse: meu Deus, que espírito é este? Era a aura mais linda. E aí ele se aproxima da senhora, era uma senhora, vamos dizer que o nome dela era Dona Maria. E disse: Dona Maria, gostaria de dar um livro para a senhora, um presente, a senhora aceita? Aceito, senhor. Deu o evangelho encadernado. E ele perguntou para a Dona Maria: Dona Maria, o que a senhora faz aqui? Ô, seu Divaldo, eu sou zeladora. Ah, você é zeladora. Quem conhece essa história aqui? Aí os meses passaram rápido, como rápido passa a nossa vida, nós não percebemos. Mas as estações sucedem as estações, os cabelos que eram pretos, eles começam a pratear, daqui a pouco a cair, daqui a pouco nós batemos as botas, e
Vamos lá para o Jardim das Tabuletas. E levaremos o que construímos de bom e de menos bom e de cultura que soubemos adquirir. E aí, vários meses depois, Divaldo encontrou Dona Giselda, a Dona Maria. E ele olhou bem no caroço do olho dela e perguntou: e aí, Dona Maria, a senhora tem lido o Evangelho, o livro lá que eu dei para a senhora? E ela ficou corada, ela ficou envergonhada, não sabia para onde olhar, onde botar a mão. Aí disse assim: ô senhor, eu vou contar uma coisa para o senhor me desculpa. O que foi, Dona Maria? Senhor Divaldo, é que eu não sei ler. Senhor Divaldo, mas eu moro só. E às vezes eu estou lá em casa, Senhor Divaldo, e eu pego o livro que o Senhor me deu, e eu coloco o Evangelho em cima da cabeça e peço a Deus para que aqueles ensinamentos de amor desçam do livro para a minha mente, da minha mente para o meu coração, e saiam através das minhas mãos para aqueles que estão à minha volta. A alma mais bela da mansão do caminho não sabia ler. Não sabia ler, mas sabia ouvir os ensinamentos mais preciosos que desatentos nós deixamos passar. São os ensinamentos, a voz de Deus falando aos nossos corações. Perdoe a emoção. É a voz de Deus falando aos nossos corações, nos convidando para nos melhorar, para ajudarmos mais, para sermos um instrumento nas mãos de Deus, onde possamos levar um copo de água, onde possamos levar uma palavra de esperança, um abraço de fé, um convite para o trabalho no bem, um abraço de saudade daquele amigo que saiu da casa espírita e que nunca mais a gente viu. Vamos deixar um abraço lá e dizer: ô meu amigo, você faz falta. E nós não sabemos como esse abraço pode transformar a nossa vida e a vida daqueles que nos servem. Conta-se uma história também muito divulgada dentro dos meios espíritas. Era uma vez um senhorzinho que tinha um comportamento ligado ao crime. Fazia arruaças, roubos. Onde ele entrava, as pessoas se escondiam, porque ele sabia que dali não ia sair coisa boa. E um dia ele estava adentrando em uma cidade. Todos que o conheciam entraram para suas casas amedrontados. E o meninozinho, que não sabia da fama daquele velho moço, o meninozinho parou de frente o moço e disse: ô seu moço, o senhor pode comprar um de comer para mim? Que eu estou com fome. E aquele homem de coração endurecido olha no caroço dos olhos daquele menino e vê estampado nos olhos o espelho da alma, vê estampada a fome. E ele grosseiramente diz: menino, um pão serve, menino, um pão serve. E o menino: serve, seu moço, qualquer coisa serve. E aí o homem, ligado ao crime, viu uma padaria ali perto, entrou na padaria, todo mundo lá ficou com medo, ele tirou o dinheiro, comprou o pão, pagou, recebeu o pão e deu o pão ao menino. E aquele seu moço continuou fazendo um monte de coisa errada. E um dia, igual a nós, ele bateu a porta. Tanta coisa errada no mundo
fez, que onde ele estava só se via escuridão, um breu sem tamanho, vozes aflitas, gritos, e era lá onde ele estava no meio de uma grande aflição, e depois de muito sofrer, achando talvez que nem se acabasse mais aquele sofrimento, ele viu uma luzinha, longe daqui como que, e no meio do breu ele saiu em busca daquela luz, e caminhou período sem conta atrás daquela luz. Quanto mais ele caminhava, mais ele via que aquela luzinha aumentava, e um dia ele lá chegou, e quando chegou na luz ele foi socorrido, amparado, chorou como uma criança ao ser acolhido nos braços dos benfeitores que em nome do Cristo Jesus estavam lá para socorrer. E depois de ter sido socorrido, medicado, consolado, esclarecido, ele se voltou para o benfeitor e disse assim: ó benfeitor, por que fui socorrido diante de tanta aflição que eu verei? Por que fui socorrido? E aí o benfeitor olha com olhos compassivos no caroço dos olhos daquele homem, que naquele momento já se encontrava profundamente arrependido dos erros que deixaram para trás e pedindo a Deus vida nova dali para frente. Isso depende de nós. Tem isso, Certo. E aí o benfeitor disse: mas meu filho, seu moço, você não lembra de nada que você fez de bom, meu filho? Lembro não, senhor. Não lembro um momento de coisa boa que tenha feito na minha vida, não lembro não, senhor. Meu filho teve um, meu filho. Qual foi? Abriu-se uma tela enorme, onde mostrava aquele seu moço no meio do erro, sentindo a fome do menino, pegando, comprando pão, entregando o pão para o menino. O seu moço esqueceu que tinha feito isso, mas Deus não esqueceu, porque Deus registra tudo. Deus registra o carinho que Dona Giselda recebe os cachorros e os trata como parte da própria família, porque tudo o que fizeres ao menor dos pequeninos é a mim que estás a fazer. Diz a história que aquele menino nunca se esquecera daquele moço bom que dera um pão para o seu estômago depois de um período de muitos dias de fome de estômago e de fome de coração diante da indiferença das pessoas que estavam à volta dele. E ele viu naquele seu moço um pão e viu o coração que se preocupou. E diz a história que aquele menino, todos os dias da sua vida, elevava o coração a Deus e pedia a Deus bênçãos de luz para aquele moço que dera aquele pão naquele dia em que estava tão faminto de pão e faminto de coração, faminto de amor. E foi essa luz, meu filho, que te socorreu. E é por isso que uma preta velha
que nos ajuda e ampara muito, chamada Mãe Anastácia. Ela diz assim: um pão pode salvar uma vida, a vida de quem dá o pão. Um pão pode salvar uma vida, a vida de quem dá o pão. O estudo ilumina, mas a caridade sustenta, nos diz Dr. Bezerra de Menezes. Precisamos sim estudar, mas precisamos descobrir o trabalho do bem, o Evangelho nos lares, levar o Evangelho ao hospital, ao aflito, ao caído da rua, ao caído de casa, porque às vezes o caído de casa está precisando do Evangelho, não em forma do sermão, mas em forma da paciência, em forma da compreensão, em forma do coração, Deus usando o nosso coração para ajudar o caído de casa, que amanhã, ou hoje mesmo, pode ser nós mesmos. A espiritualidade superior diz assim: levanta o caído, tu não sabes, não sabemos onde nossos pés tropeçarão amanhã. Não sabemos, nem mesmo. Uma ocasião, nós estávamos lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Tem uma mocinha lá, a nossa amiga Mayra. A Mayra, ela é conhecida lá na região como Bob Esponja. Só um minutinho. Ela é conhecida como Bob Esponja e ela usa várias drogas e sofre muito. E um dia, meu amigo Morafé, ela entrou na igreja evangélica, casou, engordou e mudou de vida. Porque quando a gente se aproxima do Evangelho, do Cristo Jesus, nossa vida vai mudar. Porque é Jesus falando ao nosso coração, é Jesus nos levantando, é Jesus nos consolando, é Jesus nos puxando a orelha, é Jesus nos chamando: vamos, meu filho, vamos, eu estou com você. Até o fim dos séculos ele nos promete. Quando houver uma lágrima derramada aqui no planeta Terra por mãos humanas, nosso Senhor disse que permanecerá Deus. Não vou deixar órfãos. E um dia a Mayra se separou. E a Mayra saiu da igreja e voltou para a droga. E voltou para a rua. E emagreceu. E aí nesse dia, que ela já estava sofrendo, estava com um novo companheiro e também usava droga, ela foi lá ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Obrigado, minha amiga Maria, Deus os abençoe. Ela foi ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e foi me pedir R$2 para botar de gasolina na moto do companheiro. E eu sentei com ela lá atrás, como se fosse essa sala aqui atrás. A voz de embora na frente e a gente conversando até atrás. E eu comecei a falar com a Mayra. Eu disse que não tinha R$2. Mayra não tem R$2, mas eu vou aqui pedir aqui a alguém. Aí eu fui lá e pedi a alguém, me deu R$2, voltei. E ela estava chorando, Teodoro, e estava dizendo que o marido, o companheiro dela, estava agredindo ela, estava batendo nela. E aí, eu estava do lado dela. Igual nós estamos aqui, um ao lado do outro, eu estava do lado dela, um ao lado do outro. Eu fiz uma pergunta: mas Mayra, se ele está lhe agredindo, se você está nesse sofrimento, por que você não sai dessa vida, Mayra? Por que você não sai dessa vida? Você está dizendo que está sofrendo tanto. E até hoje eu tenho vergonha de ter feito essa pergunta. Muita vergonha. Porque ela do meu lado, ela baixou a cabeça, ela voltou os olhos, a cabeça para os joelhos e começou a chorar copiosamente.
quando ela estava chorando copiosamente, ela disse uma coisa que eu não me esqueço. Ela disse assim: eu não saio dessa vida porque eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu me lembro da palavra do Crispim, quando ele falou de igualdade, porque às vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, e não são poucas vezes, não. Às vezes uma pessoa pede um copo d'água para a gente, e vem de descalço, vem de pé rachado, e a gente que está vestido, limpo, perfumado, às vezes uma casa boa, às vezes não tão boa, mas melhor do que o que está lá pedindo. Às vezes nós nos achamos melhor do que o pedinte. Eu falo isso comigo, não falo com você não. Às vezes eu me acho melhor do que ele lá. E a Mayra me disse uma coisa para me ajudar a entender que eu não sou melhor. Ela disse assim: eu não consigo mudar. E naquele momento eu fiz uma viagem para os meus problemas, para as minhas dores, dificuldades, conflitos. E quantas vezes eu quero, eu não consigo. Eu não sei. Não quis, quero querer. E eu me acho melhor do que o outro. Às vezes nós estamos falando do Evangelho e tem outro que entende menos. Como aconteceu uma ocasião com um amigo nosso lá da Federação Espírita, ele estava sendo monitor, nosso amigo Igor, que Deus o abençoe onde ele estiver. O Igor estava fazendo lá uma aula e ele pediu para uma pessoa ler. E a pessoa tinha a leitura ruim. E lia devagar, arrastado, era o Evangelho, a pessoa lendo arrastado. E todo mundo impaciente, todo mundo querendo que eu diga, esse rapaz não sabe ler, deixa por aí. E o Igor disse que foi mostrado para ele uma quantidade imensa de mensageiros da luz que estavam chorando naquele momento que aquele irmão estava lendo. Porque foi a primeira vez na vida, na existência espiritual daquele rapaz, não é nessa encarnação não, da existência. Primeira vez que ele lia o Evangelho. E quem acompanhava ele há 200, 500 mil, 2 mil, 5 mil anos estava emocionado, porque sabia que ali era o primeiro contato com a luz do mundo, com o sol que vem banhar e aquecer as nossas almas de esperança, de amor, de luz, de consolo. É Jesus. É Jesus que veio até nós. Uma história narrada pela espiritualidade através de Francisco Cândido Xavier. É uma história sobre Santo Agostinho de Hipona. Quem conta essa história é o nosso amigo irmão Chino Humberto de Campos. E o Humberto de Campos, Humberto de Campos não, Santo Agostinho, lá no mundo espiritual, narra Humberto de Campos que Santo Agostinho, onde ele vai fazer palestra, e ele vai falar do Evangelho, multidões de espíritos acorrem para escutar a voz que toca os corações, porque é a lembrança do Evangelho do Cristo, aquele coração que está aflito, faminto de paz, sedento de amor, de luz. E aí naquele dia Santo Agostinho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus falando através das palavras de Santo Agostinho, milhares de irmãos estavam lá, ouvindo e sendo tocados os corações. E depois que terminou a conversa, foi um momento de perguntas e respostas. E alguém que acompanhava Santo Agostinho há muito tempo nessas preleções, dizendo que gostava muito da fala dele, perguntou: Santo Agostinho, qual foi o maior milagre que o Senhor já viu nosso Senhor Jesus Cristo realizar? E aí Santo Agostinho, de coração tomado de emoção, lembrando
para todos que estavam lá que ele continuava nessa trajetória de busca de Cristo, de trazer o Cristo para dentro de nós, para, como dizem as letras apostólicas, que nós possamos diminuir e o Cristo crescer. E Santo Agostinho disse assim: o maior milagre que eu já vi Jesus realizar sou eu. Eu sou o maior milagre que eu já vi Jesus realizar. Jesus me tirou da treva para a luz, da insensatez para a prudência. E Ele ainda me chama. E eu peço a Deus que cada dia mais eu o escute. Porque nas horas difíceis e amargosas da nossa vida, meus irmãos, mais do que falar a Deus, nós precisamos aprender a ouvir a Deus falando ao nosso coração. Às vezes, o marido é complicado, a mulher é difícil, o filho é exigente. Mas são tarefas e missões que Deus entregou aos nossos corações, pedindo para que nós colaborássemos ajudando aquelas pessoas que Deus colocou a nosso lado. Não podemos exigir santidade daqueles que estão conosco, porque nós não temos essa santidade. Na verdade, nós somos difíceis. Somos difíceis e o outro também é difícil. E se você tem filhos, tem 2, 3, cada um tem a dificuldade. Você imagina 5 pessoas com um monte de dificuldade, problema, defeito dentro de casa. O que é que mais tem dentro de casa? É defeito, é problema, é dor, é confusão. Como é que eu resolvo isso? Pelo amor de Deus, me ajude. Como é? É como o Evangelho. O Evangelho, onde a luz chega, a treva se apaga. Eu preciso levar o Evangelho para o meu lar. Eu preciso levar o Evangelho para o meu coração. Eu acho que a gente vai terminar a nossa história contando só uma pequena palavra. A gente começou 8h30, não foi isso? Então, essa mensagem, às vezes, também a gente se emociona quando a conta. Era uma vez, essa história é uma história real. Ela aconteceu lá do outro lado do mundo. Não do outro lado do mundo, mas do outro lado das Américas. Ela aconteceu numa cidadezinha pequena, lá do interior dos Estados Unidos. Era uma tarde chuvosa. A chuva caía de maneira torrencial naquela pequena cidadezinha, naquele núcleo de pessoas. Os ventos fortes balançavam as árvores. Só se ouvia o som das águas nos telhados, caindo nas calçadas. E ao se olhar para as ruas, não se via nada além da chuva bailando solitária nas ruas. E um mocinho de mais ou menos 8, 9 anos de idade, eram as 4 da tarde, o menino se aprontou e foi chamar o pai. Vamos, papai? Vamos? Para onde, meu filho? Que nós vamos? Você não está vendo a chuva que está caindo lá fora, não, menino? Olha aí, meu filho. Mas, papai, todo domingo, 4 horas da tarde, nós não vamos distribuir mensagens nas casas da vizinhança, dos bairros próximos e distantes, papai. Todos os domingos nós não vamos. Mas meu filho está chovendo, meu filho. E aí o meninozinho de 8 anos, 9 anos de idade, olhou bem no caroço dos olhos do pai e disse assim: papai quer dizer que quando está chovendo, Deus descansa. E aí, diante daquela resposta, o pai disse assim: meu filho, eu não vou, mas se você quiser ir, pegue a capa, as bolas, vai dar chuva e fala. Pois eu vou, papai. Pois Deus lhe acompanha. O menino foi entregando ali nos correios, tocando nas campainhas. Alguns abriram, outros não.
tocado. Entregue naquela casa ali. É uma casa amarela, de muros altos, grandes árvores na frente, e uma campainha que ele talvez tivesse que pular para alcançar a campainha. E aí foi lá e tocou a campainha. E ele ouviu somente o silêncio, o som da chuva. Ninguém respondeu depois da campainha. E ele já ia saindo, quando uma força que a gente chama de Deus disse assim: tente mais uma vez. E ele tocou. E ele tocou, e de novo ele ouviu o silêncio como resposta. Ele já ia saindo de novo, e de novo uma força disse assim: tente mais uma vez. E ele, persistente e obediente, tocou a campainha. Depois que ele toca, a porta se abre. Era uma senhora com um olhar assustado, senhora de meia idade, os cabelos, muitos deles já prateados, cabelos desgrenhados, assustado. E quando olhou para o menino, se inventou do que ela, no meio daquela chuva, ela olhando bem no caroço dos olhos do menino e disse: menino, o que é, menino, tu quer nessa chuva, menino? Ô senhora, eu só queria lhe entregar esta mensagem. E eu só queria dizer que Jesus te ama. Jesus te ama, senhora. E pediu para dar um abraço nela. E ela se deixou envolver com aqueles braços pequeninos, mas cheios de um amor que a envolvera profundamente. Porque assim são os abraços, quando são de alma, enche o coração da gente. O menino saiu contente e feliz, porque ele tinha descoberto naquela tarde uma coisa que nós custamos a descobrir: que felicidade aqui na terra é cumprir com os nossos deveres, é cumprir com as nossas obrigações, por mais difíceis e espinhosas que elas sejam. Deus nunca nos desampara diante de uma dor, de um sofrimento, de uma agonia. Se nós pedirmos força e coragem, Deus jamais nos negará. Deus sempre nos dará coragem e força para seguirmos adiante na obra do bem. O tempo passou rápido, como rápido passa os nossos dias aqui na terra. No outro domingo, aquele lugarejo, aquela cidadezinha pequena, estava quase toda dentro de uma igreja evangélica ali nas cercanias. E o pastor usa da palavra, dá boas-vindas para aquela igreja que está lotada de pessoas em busca de Jesus, de ouvirem as palavras do Cristo, para nos fortalecermos e nos conduzirmos nos caminhos da nossa vida. E o pastor perguntou: tem alguém que gostaria de dar algum testemunho? E uma senhorinha que estava lá nas últimas fileiras da pequena igreja levantou timidamente a mão, e o pastor chamou, e ela foi até lá e disse assim:
dia muito difícil para mim, especialmente no domingo. Estava chovendo muito, estava frio, e fazia 3 meses que o meu marido tinha falecido. Eu não tenho filhos, meus irmãos moram todos muito longe daqui, e estava eu sozinha em casa, e estava chovendo muito, e estava frio, e a saudade do meu marido fazia mais frio dentro da minha alma. E eu tomei uma decisão. Diante de tanto frio do corpo e diante da minha alma enregelada de frio, da saudade do meu marido, da minha companhia, da minha esperança, eu resolvi que aquele seria o último dia da minha vida. E eu subi para a parte mais alta da casa, eu botei uma corda, tinha uma cadeira, na cadeira, botei o pescoço dentro da corda, já ia pulando quando eu ouvi a campainha tocar. Mas quem será? Numa chuva dessas, quem será? Tocando a campainha que há vários meses ninguém toca essa campainha. Ela pensou, eu pensei, deve ser engano, não vou encerrar aqui o meu dia. Quando já ia de novo jogar-me, a campainha toca novamente, insistente. E de novo penso, quem será? Quem será? Vou esperar mais um pouco. E daqui a pouco de novo toca a campainha e eu, de tamanha insistência, resolvi descer. Desci as escadas, esqueci a corda, esqueci o frio, queria saber quem era. Quando eu abro a porta, eu vi um anjo. Um anjo de Deus, em forma de uma criança de 8, 9 anos, que me disse que Jesus me amava. E me deu o abraço mais forte, mais caloroso que eu já recebi nesses últimos 3 meses e quem sabe talvez em toda a minha vida. Nesse momento, o pai do menino, que era o pastor, estava chorando. Neste momento, toda a igreja que sabia que aquele pai e aquele menino pregavam mensagens aos domingos às 4 da tarde, toda a igreja estava chorando, estava dando graças a Deus, porque naquele dia aquele menino lembrou que mesmo na maior chuva das nossas vidas, Jesus está trabalhando. Jesus está levantando o caído, curando o enfermo, salvando lares, erguendo vidas através do seu infinito amor.
envolve a todos nesse momento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos concede estar aqui com vocês nessa noite, na cidade de Picos, essa cidade que tão cara nos é ao coração. Que Deus abençoe os nossos lares e nos ajude a ouvir e a guardar a mensagem renovadora e transformadora do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo.